Vavá, me diz uma coisa, cara. Tu foi direto para o balcão e nessa frente de atendimento lá, eu tenho certeza que foram muitos desafios, né? Bastante. Inclusive para poder, vamos dizer assim, a nomenclatura de peça. Quais foram os principais desafios para quem chega, né, do mercado direto para o balcão? Cara, o desafio é enorme, tá? Primeiro dia a gente já chega assim para tentar descobrir como é as coisas, descobrir os locais, as coisas nas prateleiras. Aí na primeira semana já vem uma pessoa perguntando, me dê um burrinho aí. Aí eu, burrinho? Como assim? Burrinho, não sei nem que peça é essa. Aí lá vai eu procurar alguma coisa na internet ou pedir ajuda a alguém. Aí foi mais ou menos isso. As Entendi. dificuldades principalmente de nomenclatura, o pessoal aqui tem muita peça que o pessoal não chama, né, pelo nome correto, digamos assim, da peça, chama pelo um apelido. Aí feio, como eu não tinha nenhuma experiência nem de estoque, nem de outra coisa, aí eu peguei esse perrengue no começo, mas depois fui me adaptando aos nomes e tal, Mas e, tem, pode dizer, Vavá, ah, tem formas de minimizar isso aí, não tem? O cara chega, tudo, pergunta uma peça que tu não sabe, qual é a saída? a saída, primeiro, Francisco Gomes, manda mensagem para ele. O cara é top. Aí a gente pesquisa no YouTube, no Google, vai dar algum jeito, pergunta o mecânico da loja que peça é essa, e a gente tenta contornar, né, esses desafios que aparecem. A gente não pode ficar de mãos atadas. É verdade, viu? Eu costumo dizer que depois que a gente entende um pouquinho, na verdade, quem chega no balcão do zero, Vavá, se ele tiver curiosidade, né, se ele for uma pessoa interessada, existem caminhos para facilitar um pouquinho essa caminhada. Por exemplo, cada peça faz parte de um sistema do veículo, você concorda? Eu Concordo. tenho peça no sistema de arrefecimento, no sistema de freios. Então, a Suspensão. primeira sacada é tentar entender de onde foi que ele tirou aquela peça. Eu nunca vi aquele negócio, né? Mas de onde é que você tirou isso aqui? Aí ele vai dizer, pô, essa mola aqui é lá do sistema de freios. Pô, se é sistema de freios, beleza, eu tenho um Já catálogo vai que matando, né, mostra, as coisas, você já né? vai diminuindo as opções, né? Eu já vou estreitando o funil, né? E assim, hoje, com o advento da tecnologia, a gente tem acesso a catálogos que a gente não tinha antigamente. Eu precisava ir para a feira, pegar um catálogo impresso para eu conseguir trabalhar, né? Hoje em dia eu tenho a maioria desses materiais com disponibilidade na internet, por exemplo. Então, assim, quando eu começo a diminuir essa barreira do desconhecimento, que eu sei onde é que ele aplica, que eu sei qual é o principal catálogo daquela linha, eu já tenho uma chance maior de acerto. Então, primeiro passo, identifica o produto, né? Identificar o que é aquilo. Depois a gente vai filtrar e chegar naquele item. E eu tenho certeza de que quem está chegando no balcão pela primeira vez, né, tem toda essa dificuldade da surpresa inicial, que a experiência vai fazer com que aos poucos você supere. Vavá, eu queria saber o seguinte: dada a tecnologia que eu falei, né, a evolução tecnológica, o acesso a catálogo, o acesso à internet, né, como é que impacta na chegada do jovem? Porque o jovem hoje é muito mais conectado, né? A gente tem, inclusive, um choque de gerações no balcão. Tem o pessoal mais antigo, mais avesso ao catálogo eletrônico, ao acesso à internet, enquanto que a gente já tem os mais jovens que são totalmente digitais e já não entendem muitas vezes o uso dos métodos antigos para encontrar a peça. Então, assim, como é que a tecnologia ajuda hoje no trabalho do balcão? Cara, eu acredito que a tecnologia vem para nos auxiliar, né? No começo, principalmente, quando a gente não conhece muitas coisas, a gente faz uma pesquisa no Google, no YouTube, manda um WhatsApp para alguém para entender basicamente como funciona a peça ou como funciona o determinado sistema do veículo. E acredito que a tecnologia ela não está aí para atrapalhar, ela veio para contribuir, certo? Logicamente você não vai ficar totalmente dependente daquilo, você tem que, além de buscar o conhecimento prático, teórico, você tem que buscar a ajuda das pessoas mais experientes, você não tem que, de certa forma, deixar eles de lado, a experiência das pessoas que já estão no balcão há mais tempo também conta e ajuda, isso é importante.
mas a tecnologia está aí, veio para ficar, né? Acredito que é um caminho sem volta agora. E é até é até uma condição indispensável para quem quer trabalhar com qualidade no balcão, né? Porque dada a velocidade que a gente precisa obter as respostas hoje, ou você tem esse dinamismo no uso da internet, no uso da informática, ou você vai ficar travado na velocidade que o cliente deseja essa resposta de ti. E eu queria saber de ti quais são as habilidades, Vavá, que tu considera fundamentais para que um vendedor tenha qualidade no atendimento, para que ele consiga atender com qualidade. Que habilidades ele tem que ter ou desenvolver para poder, né, se tornar um profissional que traga soluções para o balcão? Bom, eu acredito que ele precisa ser comunicativo, né? Ele tem que, antes de tudo, ele tem que primeiro entender daquilo que ele está vendendo. Ele tem que entender a parte prática também das peças, onde aplica, como a peça funciona. Mas, além disso, ele tem que ser um bom comunicador, para saber explicar, às vezes, a peça para o cliente. O cliente chega pedindo uma coisa, no final das contas, o que ele precisa é outra, ou às vezes até interpretar aquilo que o cliente chega, fala alguma coisa, a gente não entende um pouco, a gente vai fazendo as perguntas certas até chegar naquele ponto principal que ele está precisando, né? E além de ser bom comunicativo, ser amigo do cliente também, né? A gente não pode tratar apenas como vendas durante o decorrer do dia, a gente vê na rua, a gente fala, porque essa parte de comunicação fora do balcão, fora do ambiente de trabalho, também pode gerar um retorno do cliente. Ele me atendeu bem no balcão, mas me viu na rua, cara fechada. Nada contra quem tem a cara fechada, tá? Mas se você vê a pessoa na rua, você cumprimenta, seja cordial com elas. E eu acredito que isso faz um relacionamento interpessoal com as pessoas, né? Além de ser comunicativo, entender bem das peças, eu acredito também que a gente tem que ter o conhecimento especializado nas coisas que a gente está fazendo, no atendimento, e também ter, como é que se diz, desenvolver habilidades além daquilo que a gente já desenvolve no balcão, né? Acredito que seja basicamente isso. Tu falou sobre comunicação e isso é fundamental, e sobre relacionamento. 2 pontos que tu levantou e eu queria pincelar primeiro sobre comunicação. Às vezes a gente precisa, inclusive, desconfiar da informação que o cliente traz. Olha só hoje eu peguei 2 informações incorretas que fizeram com que a gente fosse trabalhar muito mais para chegar naquilo que era a peça que o cliente desejava. Por exemplo, o cliente trouxe para mim um cubo traseiro de um Corolla de 5 furos, só que o ano dele era até 2008. Aí eu disse, coração, amor da minha vida, ou o número de furos você está contando errado, ou o ano do carro está errado. Aí o cliente dizia, não, está tudo certo, está tudo certo. E assim o tempo passou, até que o cliente disse para ele que já tinha trocado o eixo traseiro total do carro. E nesse momento tudo fez sentido, e aí o cubo era do 2009 para frente. Mas, sem desconfiar da informação, você perderia muito mais tempo. Outro caso hoje que foi muito legal de fazer, né, e muito, vamos dizer assim, dolorido de desenvolver, foi uma luva do Pinhão. O cliente disse que a luva era do Pinhão. No Pinhão da Mercedinha são 14 dentes, no dele só tinha 10. Eu disse, no 10 não pode, teimamos, até que eu encontrei uma da caixa de marcha, exatamente igual a dele, com a mesma cruzeta. Eu digo, tá aqui. Aí o cliente disse, é mesmo, ó. Eu digo, mas meia hora depois a gente descobre que não era do Pinhão. Então, assim, muitas vezes o cliente não tem ou não dispõe da informação completa, né? Por isso que muitas vezes eu preciso da placa do veículo para descobrir qual é a cilindrada, né? Se é 1.0, se é 1.6. Muitas vezes eu preciso de uma foto do produto justamente para saber se o que o cliente está dizendo é a mesma coisa. Diversas vezes o balconista precisa abrir a câmera, faz uma chamada de vídeo, né? Faz uma chamada de vídeo, observa, pede ele para apontar. Tem
uma que o Reni me mandou, que é muito legal. O cliente tira uma foto, Vavá, do motor todinho. Tá aqui o motor todo, né? Ele levantou o capô e tirou a foto. Aí mandou assim, tem... Aí... Todos os itens? A Reni disse, bote pelo menos o dedo aí para mostrar mais ou menos o que é. E o cliente queria mostrar que queria um mangote. Então, assim, a gente precisa, na comunicação, né, trabalhar muito bem para chegar no que o cliente deseja e, a partir daí, desenvolver a venda. Um outro ponto que eu quero aproveitar o comentário do Vavá para pontuar também é a questão daquele orçamento que vem por escrito, né? E ele vem todo cheio de apelidos, amortecedor completo mais as peças. Ou seja, ele quer amortecedor, o coxinho, o batedor, a coifa, né? Aí qual é o primeiro passo que eu faço? E serve até de dica para quem está assistindo a gente. Eu reescrevo o orçamento, né? Eu divido amortecedor, coxinho, batedor, coifa, e só depois que eu organizo as informações, que eu sei o carro e o motor, é que eu vou começar a procurar a peça. Não tem nada mais chato do que você estar no meio do orçamento e fazer mais perguntas do cliente. Então, a gente tenta organizar as informações primeiro, para depois, né, executar o nosso trabalho de busca das peças.